Diego Melo de Oliveira, sou empresário e cheguei na Igreja Universal com vários problemas, principalmente dependente das drogas. Eu participei do mundo do crime e nessa trajetória do mundo do crime eu arrumei vários problemas, pratiquei atos cruéis e devido a todos esses atos eu paguei um preço muito caro. E um deles foi ser dependente da cocaína. Todo dia eu tinha que usar a cocaína. E chegando na igreja, eu casei e logo em seguida eu fui para o mundo. Foi aí que eu conheci o mundo do crime. E nessa trajetória também eu deixei a minha esposa sofrendo muito. Ela passou uma guerra também, porque eu tinha outras mulheres na rua e cansei de deixar a minha esposa com fome. A minha esposa lutava na igreja, mas eu estava no mundo do crime. Meu nome é Kate Oliveira e aos 19 anos eu casei. Ninguém casa para viver o inferno, casa para ser feliz. E eu passei muitas lutas porque o meu esposo se envolveu no crime, ele se tornou traficante e com o tempo ele se tornou dependente da cocaína. Então a gente já casou já no limite, já porque nós morávamos de favor, de aluguel também. Quando a pessoa casa, ela quer construir, né? Só que foram 4 anos perdidos. A gente não conseguia construir, porque o meu esposo saía segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Se tivesse mais um dia da semana, mais um dia ele saía para as festas, era amantes, era um inferno mesmo. Eu não tinha paz, meu esposo saía à noite, só voltava no outro dia. No momento que eu me revoltei, aí Deus agiu. Eu lembro benzinho, quando chegou o limite de tudo, foi no Israel. Eu falei, meu Deus, eu não aceito. Então eu tinha dificuldade em ser fiel a Deus. Eu fazia o meu sacrifício, mas não conseguia cumprir. E naquele Israel eu falei, esse Israel agora eu vou cumprir o meu voto. Eu não aceito. Aí eu comecei a criar metas. Então, como eu não tinha trabalho, eu era bem novinha, né, não tinha trabalho, eu falei, já sei, eu vou fazer alguma coisa para me vender na rua. Então, eu comecei a estipular metas para mim. De manhã, eu vendia picolé e de tarde eu fazia bombom e à noite eu saía para vender o bombom de chocolate. Porque eu sabia que eu tinha que subir no altar, sacrificar o meu Deus. Quando chegou no dia, eu subi no altar, só que eu falei para Deus, meu Deus, está aqui. Tudo o que eu prometi para o Senhor está aqui. Agora está nas tuas mãos. E eu confiei, não fiquei ansiosa, não me desesperei. Depois de, eu acho que uma semana, mais ou menos, eu peguei uma mensagem de uma amante do meu esposo no celular. Aí eu falei com ela pessoalmente e eu mandei ele embora de casa. Então tudo estava aparentemente acontecendo ao contrário, para me duvidar do meu sacrifício. E eu, ao mesmo tempo que eu só lembrava do que eu fiz para Deus. Eu sabia que Deus ia fazer, mas não sabia quando nem como, mas eu confiava. E em menos de um mês foi que tudo mudou. Aí veio a resposta daquele Israel. Eu fiz ela sofrer demais. Eu deixava ela por causa de diamante. Teve um imprevisto numa virada de ano que eu fui na vigília da virada com ela. E da vigília eu saí para uma festa. Nessa festa eu acabei sendo preso porque eu pratiquei um delito. E ela sofria muito. Eu deixei ela com fome várias vezes, mesmo sabendo que eu tinha amante, mesmo sabendo que eu estava dependente das drogas, que eu estava roubando, fazendo assalto, praticando vários crimes, ela não desanimou. Ele conta pra mim que ele foi na última festa que ele foi, eu lembro benzinho que eu disse, você vai sair, então pode ir. Só que naquele dia eu dobrei o joelho e falei, meu Deus, ele vai, mas é a última. Eu não sei o que o senhor vai fazer. E ele falou pra mim que quando ele chegou na festa, ele começou a sentir nojo daquele lugar, nojo das mulheres. E ele já veio de lá decidido que ele ia voltar para Jesus. E naquele dia que ele veio decidido, no outro dia ele já começou a vir para a igreja, começou a vir todo dia, começou a buscar a Deus. Aí foi que a nossa vida mudou,
porque nós não conseguimos construir nada, porque a pessoa que ela é viciada, ela sofre o viciado e sofre a família toda. Então a gente sofria com tudo aquilo. Eu sofria com essa situação. E através dessa situação, depois disso, né, foi que as coisas começaram a acontecer. Logo quando ele voltou para o Senhor Jesus, aí sim, tudo mudou. Todo o dinheiro que eu tinha do mundo do crime, das drogas, eu não quis pegar R$1. Eu comecei com um DVD. Eu tinha um aparelho de DVD, eu empenhorava ele. Por 50, com 60, eu comprava o chocolate. Nós fazíamos o bombom de chocolate. Eu tinha todo o dinheiro no mundo do crime, mas em casa não tinha nada. Eu dava tudo para as mulheres, para os amigos, gastava de 2, 3 mil reais numa festa, mas em casa não tinha nenhuma geladeira. E nós começamos a trabalhar. A minha esposa fazia o bombom com gelo no banho-maria, porque nós não tínhamos nenhuma geladeira. Foi assim que eu cheguei, retornei para a igreja. E a gente foi trabalhando e veio a primeira fogueira santa. A gente sacrificou, que ela já estava na fé, permaneceu firme por toda essa guerra. E aí eu comecei o primeiro sacrifício. E Deus ele foi honrando. Quando a gente está na mesma fé, a gente não tem dificuldade de obedecer. Eu olhei para ela e falei, o Espírito Santo ele já pediu o nosso sacrifício. Ela falou, eu estou na fé. Ela falou, eu já sei o que é. Eu fui lá e sacrifiquei. Era o nosso tudo. Era o nosso tudo, era o nosso melhor. E de lá, Deus ele tem abençoado muito mais. E às vezes a gente pegava e encomenda, olha, eu quero 2.000 bombons para tal dia. Então sempre Deus foi abençoando daquela coisa que foi pequena. Deus fez grande. E aí, depois, aí já veio outro Israel, a gente sacrificou. Aí nós conquistamos a nossa fonte de renda, que hoje é o restaurante. Deus deu uma direção para a gente trabalhar com aquilo. E veio outra conquista, aí já veio outra fogueira santa, outro sacrifício, aí nós conquistamos o nosso carro. Teve mais outra fogueira santa, aí veio outro sacrifício e a gente conquistou o nosso apartamento. Então, sempre foi fogueira santa após a fogueira santa, sacrifício após sacrifício. Então, eu entendo o seguinte, que o sacrifício não é só a pessoa colocar no altar, é ela colocar, confiar e não se desesperar. Fizemos uma fogueira santa em dezembro, aí Deus abriu a porta, a gente conseguiu comprar uma casa na praia. Aí agora, a mais recente foi essa agora de junho, né? A nossa vontade é, poxa, eu quero servir os grandes, né? Porque é muito diferente, por exemplo, você vende uma comida de R$10, você compra um arroz que é 5, por exemplo. Mas se você vender uma comida que é 100, você compra o mesmo arroz que é 5, você vai fazer muito mais. Então, a nossa meta era, vamos colocar um restaurante para atender a classe alta, eu falava para ele. Sempre falei isso para o meu esposo. E Deus tinha dado essa direção para a gente. Então, quando a gente menos esperou, nós não estávamos ansiosos, não estávamos nem esperando. Meu esposo recebeu uma ligação desse contrato, que é um restaurante no condomínio, é um condomínio fechado, né? Quando nós pegamos o nosso envelope, foi imediato. Deus, ele abriu a porta, ele usou um empresário para me ligar e eu cheguei com ele numa reunião, ele falou, o restaurante é teu. E nós tomamos posse desse restaurante de alto padrão, dentro do melhor condomínio aqui em Belém. E Deus ele não falhou com a gente, nós fomos fiel e Deus honrou a gente. O Senhor Jesus, ele nos colocou no meio dos grandes, são pessoas de alto padrão de vida. Nós estamos funcionando já estamos na 3ª semana e nós vimos a grandeza de Deus neste lugar. Foi o Espírito Santo que fez o meu esposo, que antes era um homem perturbado, endemoniado, que tinha prazer nas festas, nos vícios. Quem tem familiar que é viciado, sabe que às vezes a pessoa tem que internar aquele familiar para ele largar o vício, mas não adianta, porque só Deus pode fazer aquilo que só Ele pode fazer. Então foi o Espírito Santo que mudou o meu esposo, transformou ele, fez dele um homem de Deus e que fez ele hoje ser um homem de família. E eu priorizei o Espírito Santo, busquei ele de coração, toda quarta, todo domingo. E quando eu nasci de Deus, eu recebi o meu bem maior. Quando eu recebi o Espírito Santo, eu pude entender que eu tinha tudo. Hoje, sem o Espírito Santo, eu não estava aqui hoje. O altar não fica devendo nada para ninguém.
cada fogueira santa pode ser no mesmo dia ou no outro, dá um mês ou 2 meses. A resposta de quem é fiel, ela vem. Ela é certa. O altar ele não fica devendo nada para ninguém. Deus sempre surpreende quem é do altar.